Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 5º, segunda parte, Ministério em Jerusalém. Hoje, continuação do capítulo 13, que é o discurso escatológico de Jesus. O princípio das dores. Marcos 13, 11 e seguintes. Kai rotan agosirrimas paradidontes me proriminate ti lalesete alaho eandote remin en ekene teora naquela hora tudo la leite, tudo o que dever dizer. Ugar este rimeis roi laluntes alato pneuma to hagion. Falará em vós o Espírito Santo. Versículo 11. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, para Didontes vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer. Lalesete, falar, dizer. Com o que havereis de dizer, mas o que vos foi indicado naquela hora, alaroeandote, for dado a vós, indicado, dado a vós, enequenem torrora, naquela hora, tudo la leite, isto falareis, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Lugar este rimeis roi laluntes alato pneuma to hagion, o Espírito Santo. Agora o versículo 12. Então, naquela hora, quando a gente for conduzido ao sinédrio, às autoridades da igreja, aos reis e governantes, que a gente não se preocupe no que irá dizer, mas quem falará em nós é o Espírito Santo. Nos será dado o Espírito Santo. Não se preocupe, irmão e irmã. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Até dentro de uma só casa, até dentro da mesma casa, irmãos entregarão irmãos, pais entregarão filhos por causa de Cristo, da fé em Cristo, da entrega a Cristo. Isto já podemos sentir numa mesma casa, que nem todos têm a mesma fé, nem todos acreditam em Jesus. Esse fato de não acreditar, de não seguir a Cristo na Igreja Católica, causa uma divisão nas casas, o modo de viver, quem ora e quem não ora, quem tem fé e quem não tem fé. A gente sente muito isso, até no Natal. O Natal está se transformando só uma celebração familiar, quando tem nada de fé, nada de entrega, não é? Porque o que interessa mesmo a Cristo no Natal é a conversão do nosso coração. Só um coração convertido, que se entrega a Deus, que procura a Deus, que busca a Deus, nesse coração tem Natal. E tem Natal todo dia, senão não tem. Mas transformaram o Natal, pouco tempo passou, em uma festa assim. Não é mais cristã, é uma festa familiar. Quando é familiar, às vezes nem isso é. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Nós seremos entregues pelos nossos familiares, quando chegar esse princípio das dores. Esse é o discurso escatológico do Nosso Senhor. Quando chegar o final dos tempos, que já estamos,
e o final do mundo, que a hora ninguém conhece, mas tenho que estar atento, pode ser qualquer hora. E sereis odiados por todos, nós seremos odiados, perseguidos, caluniados, está acontecendo, por todos, por causa do meu nome. Não é por causa de qualquer nome, é por causa do nome de Cristo. Eu serei perseguido, caluniado, por causa, odiado, por causa do nome de Cristo. O nome na cultura hebraica representa a pessoa, o nome de Cristo é a pessoa de Cristo. Por isso, quando eu faço o sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu estou dizendo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome é a pessoa na cultura hebraica, que é a cultura de Nosso Senhor. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, do nome de Cristo, esse nome poderoso, diante do qual todos se devem curvar, adorar. Leia Filipenses 2, 6 a 11. Esse o nome glorioso. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, que terá coragem de continuar seguindo a Cristo, apesar de todas essas perseguições, esse será salvo. Versículo 13. Rodé, hipomeinas, hipomoné é a perseverança, é estar firme na tribulação. Hipomoné é uma virtude do Espírito Santo. Eu continuar firme na provação, na tentação. Quando estou sendo julgado, condenado, vilipendiado, traído, negado, odiado, eu continuo firme. É o amém do Pai. Continuo firme na fé, na crença em nosso Senhor Jesus Cristo. É o hipomoné, no grego. Rodé, hipomeinas, é o hipomoné, essa firmeza de continuar crendo, acreditando. É estelos até o fim, rutos, este, sotesetai, será salvo. Aqueles que tiverem a virtude da confiança, da firmeza em Cristo na perseguição, este será salvo. Agora, nosso Senhor fala da grande tribulação de Jerusalém. Versículo 14. Quando virdes a abominação da desolação, que está lá em Daniel 9, 27, instalada onde não devia estar, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. O Senhor aqui está se referindo a Jerusalém e a Judéia, mas serve também para hoje. Olha o que ele está dizendo. Quando virdes a abominação da desolação, até hoje se interroga, se procura entender, interpretar o que é essa abominação da desolação, instalada onde não devia estar. O que será isso? Será a supressão da Eucaristia, do mistério da Eucaristia, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quando acontecer essa abominação da desolação, que ela estiver instalada onde não devia estar. Então, todos deverão fugir, é aqui ele fala. Então, os que estiverem na Judéia, está se referindo à Judéia, Jerusalém, e à destruição da Jerusalém, mas serve para todos os tempos.
fujam para as montanhas. Penso aqui na Pátia Mama, quando foi lá instalada no Jardim do Vaticano. É um pensamento meu. Será isso a abominação da desolação? Será a supressão da Eucaristia enquanto sacramento, presença real e viva de Nosso Senhor, da carne e do sangue de Nosso Senhor? Será isso? Interrogações que devemos nos fazer. Pátia Mama, no Jardim do Vaticano, supressão da Eucaristia. Aqui, literalmente, é em relação à destruição de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, sul de Israel, fujam para as montanhas, porque Jerusalém será destruída. E foi. No ano 70, pelo general Tito, mas não foi a pior destruição, e depois teve outra revolta judaica. No ano 134, Jerusalém é completamente destruída. Depois de 134, todos os judeus vão para a diáspora e só retornam depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, em 1948, pela ONU, cujo secretário-geral da época era um brasileiro, Graça Aranha. Até hoje, lá em Israel, tem homenagem a esse secretário-geral brasileiro, Graça Aranha, por causa da criação do Estado de Israel. Israel fica no exílio de 134 até 1948. Preste atenção. Um grande mistério para esse povo, que é o povo de Deus escolhido e tal, mas que renegou a fé e não aceitou a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que alguns, e os melhores, aceitaram, né? Que é Maria, José, os apóstolos, todos eram judeus, né? Não esquecer que a nossa religião vem de lá, do judeu, da Judéia. Jesus é judeu, né? Mas é um grande mistério que enquanto povo, nação, eles não aceitam, ainda hoje. Não aceitaram e não aceitam, ainda hoje, Cristo como o Redentor. Eles só têm a antiga aliança, a Torá. Não tem o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, e só tem 39 do Antigo. Posso explicar isso depois. E não creem em Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nação não acredita. Pagaram e continuam pagando a falta de fé. Exílio, diáspora de 134 até 1948. Um grande mistério, o Estado de Israel. Agora, continuação, versículo 14 e 15. Vou repetir o 14, que é muito importante. Quando virdes a abominação da desolação instalada onde não devia estar. Irmão, reflita sobre esse versículo e o momento atual que estamos vivendo. Claro, repito, Nosso Senhor aqui está literalmente falando de Jerusalém, mas serve para hoje. Aquele que estiver no terraço não desça, nem entre para apanhar alguma coisa em sua casa. Pressa para fugir. Será um acontecimento muito difícil. Os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça nem entre em casa para apanhar alguma coisa em sua casa. Repete. Aquele que estiver no campo não volte para trás a fim de apanhar sua veste. Se estiver mal vestido, corra do rei que se está. Então, um momento muito difícil, essa abominação da desolação. Kai ro eiston argon, aquele que estiver no campo, me não epistrexato, psato, está ao piso, araitor rimation auto, não volte para pegar a veste dele. Quer dizer, uma coisa urgente, não volte
Não volte para trás, a fim de apanhar sua veste. Não volte para trás. Me epistrepsato. 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 Não volte para trás. Não retorne para apanhar suas vestes. Não retorne. Está opisso para trás. Arai. Torrimation autu. Para pegar suas vestes, sua veste. Singular. Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentarem naquele dia. Por quê? Porque é difícil correr. Está grávida. Eles têm que correr, fugir, porque tudo será destruído. E aconteceu. Jerusalém foi destruída no ano 70 e redestruída, se é que eu posso falar, completamente destruída no ano 134. Com a segunda revolta judaica de Bar Kokhba. Em 70 já houve uma primeira destruição e 134 outra. Jerusalém foi várias vezes destruída. Em 586, 587 a.C., ela foi destruída. Eles foram para o exílio lá na Babilônia. E agora, depois foi reconstruída aos poucos, né? Período dos Macabeus, foram dominados depois pelos persas, o Alexandre, os gregos, os romanos. Macabeus reconstruíram um pouco, Herodes reconstruiu o templo, termina de construir, de reconstruir, mas os romanos destroem no ano 70 e destrói completamente no ano 134 com a diáspora dos judeus. Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Certamente será muito mais difícil para elas. Pedi para que isso não aconteça no inverno. É muito mais difícil fugir no inverno, porque tem que deixar até as vestimentas. Como é que foge no inverno com o frio tremendo que faz ali? Então, ai daquelas que estiverem grávidas, amamentando as crianças. Ai se tudo isso acontecer no inverno, pois naqueles dias haverá uma tribulação tal, versículo 19, como não houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e não haverá jamais. Será a maior tribulação que acontecerá na face da terra, que não aconteceu desde o início do mundo até, e não acontecerá nunca, nunca mais acontecerá a tribulação como essa, e não haverá jamais. Recorde aí a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão pediu pela cidade. Mas Deus preservou Abraão e Ló. Por causa dos justos, Deus preserva. Por causa dos justos, ele abrevia a tribulação. É o que ele dirá agora. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria. Se fosse mesmo, se ele deixasse, a destruição seria total, todos morreriam. Mas por causa dos eleitos, recordar Abraão, acabei de falar, que escolheu Ló, foi preservado. A mulher dele não, ele sim. Ele abreviou por dias. Então será a maior tribulação que acontecerá, ou já aconteceu, se foi em relação a Jerusalém, em toda a história da salvação. Atento, meu irmão, minha irmã, que pode ainda acontecer. Então, se alguém vos disser, eis o Messias, aqui nesse momento de grande tribulação, e surgirão falsos messias, falsas profecias, que eu tenho dito, né? Dizendo, o final do mundo será amanhã, o final do mundo será depois de amanhã. Eu não sei quando é o final do mundo. Eu já estou, nós já estamos no final dos tempos, onde tudo isso, alguma coisa já aconteceu e outra coisa acontecerá. Mas o final do mundo eu não sei. Então, se alguém chegar dizendo que o final do mundo é no dia tal, mentira. Ninguém conhece o dia do final. Surgirão falsos profetas, falsos messias, é o que ele anuncia agora. Então, se alguém vos disser, eis o Messias aqui,
ou ei-lo ali, não creiais. Quem disser que o final do mundo é tal dia, não creiais. É falso profeta, falso Messias. Messias quer dizer Cristo, ungido, em hebraico, Meshiach, é o unto, o ungido. Geralmente era o rei, o sacerdote. Eles eram ungidos com óleo. Por isso daí Meshiach, Machar é ungir com óleo. E eram consagrados a Deus. Os reis, os sacerdotes, alguns profetas eram consagrados. Tá? Então surgirão falsos messias, em grego, Christos, Cristo, Cristo, Mashiach, Meshiach, Machar e Christos, hão de surgir falsos messias e falsos profetas. Atenção, irmão, irmã. No final dos tempos e no final do mundo, que eu não sei quando é, surgirão falsas profecias. Cuidado com muita coisa que é jogada aí na internet. Tudo aquilo que é dito na internet que é contra a tradição da igreja, o magistério e a Sagrada Escritura não vem de Deus. Então dizer que o dia tal é o dia do final do mundo não vem de Deus. Nosso Senhor disse que nele conhecia o dia, só o Pai. Então não diga qual é o dia, porque eu não acredito. Hão de surgir falsos messias e falsos profetas, tem um bocado, os quais apresentarão sinais e prodígios. Eles fazem sinais, fazem prodígios para enganar, se possível, os eleitos, mas não enganarão. Quando alguém é consagrado a Maria, reza o terço, o rosário todo dia, esse não será enganado. Uma prova de eleição é ser consagrado a Maria. Por quê? Porque o menino nasceu dela. Quem é consagrado a Maria é consagrado a Cristo. De uma maneira especial. Porque vai a Cristo, ao menino, através da mãe. E de certa forma o menino foi consagrado à mãe. Entenda o que eu estou dizendo, porque nasceu dela. Então, eu me assemelho ao menino quando eu me consagro a Maria. Faça a consagração a Nossa Senhora pelo Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos de formação, são 10 vídeos, né? Faça aquele mês de preparação e se consagre, segundo o Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Se você não conhece, entre em contato conosco. Assista os vídeos aí da consagração. Sinal de ser eleito, protegido por Deus, são aqueles que são consagrados a Maria. Principalmente pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que a nossa comunidade, todos da nossa comunidade, têm que se consagrar a Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E tem que usar o escapulário do Carmo. A devoção da nossa comunidade é por Nossa Senhora do Carmo. Hão de surgir falsos messias e falsos profetas, os quais esses falsos apresentarão sinais e prodígios. Eles vão fazer sinais e prodígios, cuidado, para enganar, se possível, mas não é possível, os eleitos. Quem é devoto de Maria não será enganado. Quanto a vós, porém, o Senhor agora fala conosco. Ficai atentos, eu digo toda hora, todo instante. Atenção, fiquem atentos. Hoje os tempos são difíceis, está havendo muita coisa dessa aqui. A abominação da desolação, tribulação total. Haverá uma tribulação total como nunca houve, nem haverá. Cuidado, irmão, com essa abominação, com essa tribulação. Fiquem atentos, eu vos preveni a respeito de tudo. Como é que eu posso ficar atento? Oração, confissão, adoração, missa, comunhão, caridade para com os pobres e jejum.
E o Senhor continua a advertência muito grave. Versículo 24. Naqueles dias, porém, depois daquela grande tribulação, o sol escurecerá. Haverá sinais no sol. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. Se o sol se escurece, não tem iluminação para a lua. As estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão no céu, os potestades que fala Paulo, serão abalados. Cuidado, quando isso acontecer, aqui já é o final do mundo. Anteriormente, o final dos tempos de Jerusalém, agora versículo 14, 24, claramente o Senhor está falando do final do mundo. Até o versículo 23 não é o final do mundo, é o final dos tempos, com aquela grande tribulação, abominação da desolação. Versículo 24, ele começa a falar, atento, sobre o final do mundo, que hoje tanta gente fala, talvez nem entenda no Evangelho. Naqueles dias, porém, versículo 24, depois daquela tribulação, terá que acontecer toda aquela grande tribulação que ele falou que nunca aconteceu, nem nunca e jamais vai acontecer. O sol se escurecerá. Quando o sol se escurecer, irmão, não haverá mais tempo para nada. A lua perderá o brilho, não dará sua claridade. As estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Aqui já é o final do mundo. E verão o Filho do Homem entre nuvens com grande poder e glória. Esse é o fim do mundo. O Senhor retorna. Ele retornará. O Filho do Homem é o Filho do Homem de Daniel. Profecia de Daniel 7, 13, 14. Leia lá a profecia de Daniel, que é a figura escatológica, que é Deus. É o Bar Enash em aramaico, Ben Adam em hebraico, Filho do Homem. Verão o Filho do Homem, o Senhor retornará na glória, vindo entre nuvens com grande poder. Quando o sol se escurecer, a nuvem perdeu o brilho, as estrelas estiverem caindo do céu, verão o Filho do Homem, que é ele, Cristo, vindo entre nuvens com grande poder e glória. Ele retornará com grande glória, com a glória que ele nunca perdeu. A glória que está com ele desde o início, porque ele é Deus, junto com Deus. En arhe, en hologos, kai hologos, en proston teon. No início era a palavra, o verbo, essa palavra, esse verbo, esse logos que é Deus, retornará com grande poder e glória. Então, ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos. Recorde Mateus 25. O Senhor irá separar as ovelhas do cabrito. Aqueles que tiverem agido com misericórdia, visitado os presos, dado aos nus o que vestir, dado de comer a quem tem fome, esses são os escolhidos, são os eleitos, ressuscitarão com o Senhor. Serão reunidos pelos anjos. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos, aqueles que tiverem agido com misericórdia, dos quatro ventos de toda a terra, da extremidade da terra à extremidade do céu. Todos aqui serão julgados no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que tiverem crido, seguido, acreditado, seguido a nosso Senhor, agido com caridade, esses são eleitos, escolhidos, serão reunidos entre os eleitos pelos anjos, porque o Senhor retornará na sua glória, com a sua glória, com todos os anjos, né, e santos que já estão no céu. E dos quatro ventos da terra, esses irão para o céu. E os que serão condenados, todos seremos julgados, irão para o inferno. Versículo 28. Agora, aprendei, pois, a parábola da figueira, nesse contexto em que o Senhor está anunciando no Evangelho de Marcos a destruição, o fim do mundo, o final dos tempos, até o versículo 23, o final do mundo com o retorno dele, a partir do versículo 24, ele anuncia uma parábola. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu galho
se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Então, quando olhem, o Senhor agora não se parar, olhem aí a figueira. Figueira por quê? Porque lá tinha muitas figueiras. Aqui seria cajueiro, goiabeira, né? Olhem as figueiras. Quando os galhos se tornam tenros, as folhas estão brotando, saber que o verão se aproxima. Então, esse é um sinal para o agricultor de que o verão está chegando. Quando? Quando a figueira começa a brotar. Da mesma forma, continua nosso Senhor, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Quando acontecer a abominação da desolação, a grande tribulação, o sol se escurecer, irmão, chegou. A abominação da desolação, tribulação são antes, mas quando o sol se escurece, as estrelas caem, a lua perde o brilho, chegou a hora, o Senhor chegou, está chegando. Sabei que ele está próximo. Ele quem? O Senhor, o Filho do Homem, às portas. Em verdade vos digo, amém. Falar a verdade é amém, amém. De falar amém, amém. Em verdade vos digo que esta geração não passará, ou a geração dele, os apóstolos, discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, ou todas as gerações. A geração humana. A geração dele, em relação à destruição de Jerusalém, a geração humana até o final do mundo, quando ele retornará. Então, geração aqui tem dois sentidos, dois significados. Esta geração não passará, ou a geração de Jesus, que conheceu, conviveu com o nosso Senhor, ou a nossa geração, ou todas as gerações até o final do mundo, não passará enquanto não tiver acontecido tudo isso. Tudo isto acontecerá. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E quando o sol se escurecer, a lua perder o brilho, as estrelas caírem, é o fim do mundo. É o retorno de nosso Senhor. Que Maria está preparando. Aqueles que se consagram ao coração de Maria, consagram Maria, falei, estão preparados. Então, se consagre o quanto antes, irmão. Passará o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Tudo passará. O céu, a terra. Mas o que nosso Senhor está dizendo, não passa. Não passará. Quanto à data e a hora, ninguém sabe, ninguém conhece. É o que eu tenho dito, toda hora eu digo. Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, está falando até dele, somente o Pai. Só o Pai conhece o dia e a hora do retorno do Filho, do retorno de Nosso Senhor, quando o sol se escurecerá, a lua perder o brilho e as estrelas caírem. Só o Pai conhece. Mas então, atento, se consagre o quanto antes à Virgem Maria. Versículo 33. Atenção e vigiai. De novo, nosso Senhor recorda, adverte, vigiem. Não é só rezar, não. É rezar e vigiar, é rezar e olhar. O final dos tempos, os sinais dos tempos. Pois não saber quando será o momento. Repete. Quando na Escritura Sagrada tem uma repetição, é algo importante. O Senhor repete que ninguém conhece nem a hora, nem o momento. Eu não sei nem a hora, nem o momento. Mas exatamente porque eu não sei, eu tenho que vigiar e orar. E me consagrar a Maria. Porque eu não sei quando é. Pode ser hoje, irmão. Estou falando agora, pode ser hoje. Que o sol se escurece e tudo. Se não for, pode ser amanhã. Podia ter sido ontem. Eu não sei a hora. Então, como eu não sei a hora, eu não sei a hora que o ladrão vai entrar na minha casa, eu tenho que vigiar. Tenho que orar todo dia, o rosário, pelo menos rosário, comunhão, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum.
Mas vigiar, estar atento, porque pode ser hoje, se prepare. Cada dia que amanhece, diga a você mesmo, hoje, pode ser que hoje eu me encontre com o nosso Senhor. Então se prepare para morrer e se encontrar com o nosso Senhor. Pode, a qualquer momento acontece, fique atento. Tá? Por não saber quando será o momento, vigiai. Será como um homem que partiu de viagem, outra parábola. Deixou sua casa, alguém partiu, deixou a casa, deu autoridade ao seu servo, tinha muito servo lá, né? Distribuiu a cada um sua responsabilidade e ao porteiro ordenou que vigiasse. Então, um homem aí que tinha posse, saiu em viagem, disse, você faça isso, você aquilo outro, e disse ao porteiro que ficasse vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará. Então, ele partiu em viagem, mandou fazer o que tinha que fazer e não disse quando retornava. É o que o Senhor está dizendo. Ele esteve, o Senhor aqui é ele. Ele esteve aqui, morreu, ressuscitou. Cada um de nós tem sua vocação. Eu como padre, você como leigo, cada um com a sua vocação, tenho que vigiar, viver de acordo com a minha vocação, você com a sua vocação. Porque eu não sei a hora que ele retorna, mas ele retornará e ele pedirá conta da nossa administração. Pedirá conta a mim como padre, a você como leigo, da nossa vida, da nossa santificação, da nossa fidelidade à nossa vocação. Ele pode retornar a qualquer momento, né? Não saber quando o Senhor da casa voltará, à tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã. Ele começa falando da tarde, ó. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã. Porque o dia na cultura de Nosso Senhor começava com a tarde. Não era com o sol, como para nós, né? A gente diz bom dia quando nasce o sol. Para ele não, é quando vinha a noite. Porque era uma cultura de pastores. Para os pastores, o mais importante é a noite. Eles olhavam as estrelas e se orientavam pelas estrelas, através da posição das estrelas, sabiam quando ia chover, onde ia chover. Então, para a cultura de pastores, o mais importante era a tardinha e a noite, quando vinha a noite. Na cultura de Nosso Senhor, o dia começava com a noite. 6 horas da noite de hoje é domingo já, para eles. Tá? Então, por isso que ele fala primeiro da noite. Uma cultura de pastores, a cultura hebraica, judaica, que é a cultura de Nosso Senhor. Vigiai, portanto, porque não saber quando o Senhor da casa voltará. À tarde, ou seja, no dia seguinte, né? À meia-noite, ao canto do galo, ou de manhã. Para que, vindo de repente, ele retornará de repente. Quando todo mundo estiver comendo, bebendo, nem se preocupando, é o retorno. Não vos encontro dormindo, então, atento. Vigie, irmão. E o que eu vos digo a todos, vigiai. Quantas vezes ele repete a palavra vigiar? Irmão, vigie. A qualquer momento o Senhor retorna. Pode ser hoje. Você está preparado? Se Nosso Senhor retornasse hoje, você estaria preparado? O que você diria para ele? O que eu diria para Nosso Senhor com o meu ministério sacerdotal? Eu sou um convertido. Há 40 anos atrás, eu não era católico assim. Quando tinha 19 anos, fui educado na fé católica. Quando tinha 19 anos, ou bem antes, 17 ou 19, eu me afastei da fé católica. Eu era um agnóstico, não acreditava em nada. E o Senhor me deu a revelação. Quando eu entrei em uma capela do colégio onde eu tinha estudado, ali eu tive uma revelação diante do Santíssimo. Era um grupo de oração, eu com 19 anos, com a namorada, hoje tenho 60 anos. O coordenador do grupo falou de Deus, de Cristo, eu não me interessava por aquilo. Como falei, era agnóstico, estava numa grande crise existencial. E de repente ele se calou, apagou a luz da capela pequena, era um quartinho, tinha um sacrário. Eu não acreditava que no sacrário estava Nosso Senhor. Ele mandou cada um fazer a sua oração pessoal. Eu me deitei no chão, assim, na capela, fiquei olhando a luz do sacrário. Dia 27 de dezembro de 82, hoje são 40 anos.
E até hoje eu digo que aquela luz do sacrário que pisca era azul. Nunca vi luz sacrária azul, é vermelha, mas eu digo que é azul, é o que ficou. Para mim é Maria, o manto dela. E fiquei ali no chão olhando para a luz. Quando aquela luz toca, sai do sacrário, toca meu coração, que eu era agnóstico. Vi tudo de errado que eu tinha feito na minha vida. Você pode imaginar, um jovem de 19 anos, nos anos 80, o que fazia. E ali eu me converti. Eu senti o grande amor de Deus por mim. Não senti a condenação. Eu senti o amor, misericórdia de Deus, que é isso que eu procuro viver, essa misericórdia. Deus me perdoou de todos os meus pecados. E eu disse para ele: eu te conheço, eu sei quem tu és, eu vou te seguir. A partir dali eu deixei tudo, queria ser São Francisco, fui morar numa favela, conheci o Padre Caetano, fiquei 6 anos lá, depois fui ao Mosteiro Trapista, perguntar o que Deus queria para mim. Fiquei 6 anos no Mosteiro Trapista, retorno a Fortaleza, começo a estudar filosofia e teologia, entro no seminário em 99, sou ordenado diácono em 2000 e sacerdote em 2001. Mas são 20 anos de sacerdócio. Então hoje eu estou preparado para o retorno de Nosso Senhor. Eu tenho que me perguntar isso todo dia. Como é que eu me preparo? Oração, confissão, adoração, missa, caridade para com os pobres e jejum. O que eu vos digo, digo a todos: vigiai. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja vossa força. Fiquem em paz com Deus e com Maria.